Oi, eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 159, aula sobre estudo de caso do instinto social, e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento, vem comigo. Hoje é dia da gente falar, então, sobre o instinto social. No seu módulo de instinto social, tem uma série de aulas que a gente foi debruçando, se aprofundando, olhando por outras janelas, né, sobre esse tema. A gente, quem está desde o início da escola, sabe que uma das primeiras aulas eu expliquei sobre os 3 instintos, e agora, recentemente, eu estou falando de primeiro semestre de 2023, a gente se debruçou um pouco mais sobre o tema, com outras visões, né? Sobretudo hierarquia de instintos, falando mais sobre cada um dos instintos, falando mais sobre subtipos dos instintos, se eu puder chamar assim, né? Que é o instinto social, a autopreservação reprimida e assim por diante. Então, se você está assistindo essa aula direto, saiba que tem uma série de outras aulas que é importante você assistir. Estou falando para o pessoal que assiste no gravado depois, tá? Então, que é muito importante de você assistir em um outro momento. Agora, a gente vai fazer uma aula que a gente chama de estudo de caso. Toda vez que é estudo de caso, é a mesma coisa que são as aulas dos painéis, né? Então, quem é rato aí de Enneagrama sabe que os painéis foram o que ajudaram os autores, como a Ellen Palmer, a formar toda a base de conhecimento que ela tem, que foi o que distribuiu para o mundo o conhecimento do Enneagrama, que nada mais é do que deixar várias pessoas do mesmo tipo. No nosso caso aqui, a gente vai fazer sobre o mesmo instinto, eu nunca vi ela fazendo sobre isso, mas o que ela fazia muito, eu estou falando dela em Palma, era fazer os painéis no sentido assim, todo mundo quer tipo 2, todo mundo quer tipo 3, e aí ela ia cruzando as informações, as coisas que se repetiam. Eu entendo que é um jeito muito interessante da gente conhecer e se aprofundar, porque a gente vai saindo ali dos estereótipos e das superficialidades, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar um pouquinho do instinto social, então eu acho que eu não preciso falar sobre o instinto social, porque a gente tem muito material sobre isso. Mas a gente está falando do instinto que ele é para fora, né? Ele é para fora, ele tem um senso de responsabilidade. Quando o instinto social está saudável, ele é um instinto que ele é responsável por manter todas as coisas funcionando, no sentido assim, pessoal, só dá uma olhada quem está com o microfone ali. Todas as coisas funcionando no sentido de ter uma responsabilidade não só com as suas coisas, mas com o bem-estar do outro, com o bem-estar do ambiente, né? Então, o instinto social saudável, ele chega no ambiente e pensa como é que isso aqui pode melhorar, como que isso pode ficar melhor, mesmo se piorar para mim, né? Então, mesmo como é que eu colocaria uma lei aqui ou uma regra aqui que ia me prejudicar, mas que seria melhor para todo mundo? Então, tudo isso o instinto social dominante, saudável, ele pode fazer. E no lado negativo, a gente já sabe, quem é social demais tende a esquecer de si. Então, a gente pode encontrar instintos sociais, isso é bem comum, com uma aparência muito madura, com uma aparência de muita responsabilidade, de muito me siga que eu sei o caminho, mas quando a gente vai conhecer os bastidores, quando a gente vai conhecer a vida mesmo da pessoa na sua profundidade, ela tem problemas com coisas práticas na vida, né? E tende a sofrer muito por isso, porque nessa vida aqui, né? Se tudo der certo, a gente vai ficar 80, 100 anos por aqui. Nessa vida, a gente tem que cuidar das coisas que são práticas para que a gente não, né? Consiga ter uma vida minimamente digna. Então, isso pode acontecer quando o instinto social está muito assim, não saudável, tá? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vamos aproveitar que as pessoas, né, estão aqui para falar sobre elas, que são instintos sociais dominantes, para a gente aproveitar bastante e ver. Lembrando, você que trabalha com o Enneagrama, você que quer cada vez mais se aprofundar nesse tema, né, ou que não trabalha, mas que você quer ficar cada vez mais afiado, aproveite muito essas aulas, por quê? Porque não é só o que a pessoa fala, né? É o como ela fala, é a visão dela para o mundo. Então, vá percebendo esses detalhezinhos que isso tudo vai te ajudar muito. Seja você trabalhando com Enneagrama nos seus atendimentos, seja você no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, tá bom? Então, vamos, gente. Quem vai representar o instinto social aqui para a gente? O seu Antônio Carlos, que é um 9 social. Então, hoje a gente não vai falar de tipo, não vamos falar de ser tipo 9 ou ser tipo 7, mas a gente vai extrair tudo que eles têm do instinto social, né? Então, seu Antônio Carlos, a Lu,
representando também o instinto social dominante, a Emi, a Débora, ai meu Deus do céu, fui mexer aqui para eu lembrar de todo mundo, mas eu acho que seu Antônio Carlos, Débora, Emi, Lu, e a gente também tem a Elaine aqui, então vamos aproveitar a presença dela aqui, que ela está ali, vamos aproveitar porque também ela é uma social dominante. E se você estiver assistindo ao vivo que seja social dominante, aí você também, quando sentir vontade, compartilha. E você que está assistindo no gravado, se você for social dominante, ou conviver com social dominante, ou até social reprimido, anota sempre nos comentários o que você achou, o que você tem de contribuição, o que você ficou de dúvida, por quê? Os comentários eles enriquecem muito, a gente troca muito, de vez em quando é excessivo, né? Mas a gente tem as fases, mas a gente troca muito no nosso grupo de Telegram. Eu acho que isso é bem interessante para a gente ir aumentando o nosso nível de compreensão mesmo de como cada tipo e subtipo age. E aqui também nos comentários tem muitas aulas que tem bastante comentários, então isso enriquece bastante. Então você que está assistindo gravado depois, não esqueça de deixar os seus comentários, porque enriquece muito mesmo. Então vamos começar, vocês se organizam aí, vocês são instintos sociais, vocês que se organizem aí, como é que vocês querem fazer, porque eu tendo a ficar norteando, né? Então a minha tendência é falar, começa fulano por isso, isso e aquilo. Então vocês se organizam aí, mas o que eu quero saber é o seguinte, como é que foi se descobrir instinto social, né? Como é que foi, assim, como é que foi você, quando você foi estudando Enneagrama, putz, eu só posso ter esse instinto aí, não tem jeito. Como é que foi se descobrir no instinto social? E do instinto social, o que você mais tem? O que você mais vê? Tá? A Bárbara falou que é social reprimido, que ela está aqui para aprender, né, Bárbara? É muito bom escutar os... E lembrando, né, o instinto que a gente tem reprimido, quando a gente desenvolve ele, eu sei que isso é muito difícil, tem alguns autores que falam, você só vai conseguir com a ajuda externa, assim, é uma coisa meio mover montanha, mas quando a gente trabalha um pouco ele, é claro que a gente vai acessar coisas na nossa vida que a gente nunca acessou antes, né? Então, é interessante perceber isso. Então, vamos. Como foi se descobrir no instinto social e o que mais você tem no instinto social? Essa é a minha pergunta para vocês. Aí fica todos os instintos sociais esperando o outro, porque a gente sempre quer começar pelo outro. Bem assim. Bom, eu vou começar, né, gente? Bom dia, todo mundo. Eu me descobri no instinto social, não foi nem pela aula do instinto social em si. Quando entrei na escola, eu já conhecia Enneagrama, só que aí uma professora tinha me identificado errado, né? Ela tinha falado que eu era 2 autopreservação. E aí eu comecei, quando eu ingressei na escola, pelas aulas do tipo. E quando eu assisti a aula do tipo 2 autopreservação, eu me identifiquei com algumas coisas, não muito. E aí, quando eu assisti a aula do 2 social, eu falei, essa é a história da minha vida, total, assim, não tem nem o que... Acho que todos os exemplos que a Luísa dá naquela aula, tudo que tem ali era eu. Então, foi assim que eu me descobri no instinto social. Talvez eu tivesse começado pela aula dos instintos, eu teria ficado um pouco confusa, porque eu tive uma certa dificuldade de entender qual que era a minha hierarquia. O que eu mais tenho do instinto social, eu acho que são meio que 2 coisas, mas eu entendo como se fosse uma, que é a questão de fazer diferença no grupo e estar no palco. Por que eu lido como se fosse uma coisa só? Porque, assim, eu não consigo estar num grupo, estar num local do qual eu não faço a diferença, eu nem estarei lá, possivelmente. Então, por exemplo, né, na vida pessoal, aconteceu uma coisa esse ano, uma coisa que isso ficou muito claro para mim. Eu comecei a ler livros de romance. Aí eu gostei de um livro gostei muito de um livro, fui atrás da autora, achei o Instagram da autora, descobri que a autora tinha um grupo com as leitoras, né? E aí eu entrei no grupo e comecei a participar, muito do grupo. Resumindo, passou, sei lá, um mês, a autora quis me conhecer, pessoalmente. E aí eu fiquei tipo assim, gente, nunca que na vida isso ia acontecer. Ou seja, pela minha contribuição e diferença que eu fiz no grupo, isso resultou nisso. E aí tem até o exemplo da escola, que é a mesma coisa, né? Então, quando eu entrei na 963, aí um tempo depois a Luísa me chamou para ser monitora. Então, é meio que isso, sabe? Uma coisa vai levando a outra, e eu acabo tendo essas coisas de retorno positivo. Só que isso acontece em todos os lugares, né? Então, seja na faculdade, tudo que é lugar, eu preciso fazer a diferença de alguma forma.
E aí, no trabalho, fica muito claro que no trabalho, assim, não existe a possibilidade de eu não estar no palco, né? Não, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Eu até comentei com vocês no grupo uma vez que, sei lá, com 8, 10 anos de idade, eu era oradora de turma, sempre fui a do palco, literalmente, sabe? E aí, no trabalho, isso fica mais claro. Então, por exemplo, por mais que, sei lá, vamos supor, eu não, de fato, esteja no palco, quando se trata de trabalho, eu posso até estar nos bastidores, mas eu vou ser a melhor dos bastidores e eu vou ser citada por quem está no palco. Então, eu acho que isso é uma coisa que é o que eu mais tenho do social, essa questão de fazer a diferença no grupo e estar no palco. Muito bom, Débora, obrigada. Lembrando que a Débora, eu não vai falar de tipo, mas só para contextualizar, ela é uma 2, né? Então a energia dela é para fora. De repente você é um 6 social, você vê ela falando sobre palco ou um 9 emocional, você fala, esse trem de palco não tem muito a ver comigo. Mas perceba que a Elaine está falando que sim, né? Que ela é uma 9, talvez emocional, né, Elaine? Então, a energia é para fora, né? Então, mas o palco, ele pode ser traduzido para a sua vida. Então, você pode estar nos bastidores bombando ali para que seja lembrada pelas pessoas importantes. Mas assim, não dá para desvincular poder do instinto social. Poder de alguma forma, entende? Então, mesmo ele está servindo para quem está no poder, ou ele está buscando poder. Isso vai depender da pessoa, das origens dela, do tipo, né? Tem uma certa influência. Mas essa questão do palco, que você pode traduzir como poder, como influência, como destaque, isso vai existir, tá? Não vai ser igual para todo mundo. Muito bom, Débora, ficou bem explicativo do que é o instinto social. Obrigada. E agora? Eu não vou chamar, tá, gente? Vocês são adultos. Ok, 7. Bem, eu entrei, eu vi a Luísa no Instagram, achei um barato, fiz o curso, aí depois eu quis entrar na escola, e eu não me achava, falei, gente, eu não sou nada, eu acho que eu sou a única no mundo que eu não sou nada, eu não conseguia, aí eu já falei, né, eu entrei no 7, eu falei, eu não vou assistir esse pessoal que eu achei eles todos chatos, desculpa, eu não conseguia, aí eu falei assim, gente, só me sobrou o 7 que eu entrei, eu achei que eu era o 2, depois o 3, principalmente o 3, depois eu achei que eu era o 4, depois eu achei que eu era o 9, aí eu falei assim, mas só falta o 7, aí eu fui no instinto, e na hora que eu ouvi do instinto social, o 7 sacrifício, eu falei, meu Deus do céu, sou eu. Idêntico, eu falei, eu não me reconhecia, eu não sabia que eu era daquele jeito, e é verdade. E, por exemplo, o lance do grupo, né? Quando eu entro no grupo, eu tenho que ser a alegria do primeiro é o 7, eu tenho que ser a alegria do grupo, eu tenho que ser aparecer, mas vai para a alegria. E eu quero que o grupo fique feliz, fique bem, muito bem. E exemplo, eu dei aula aqui, substituta para todo tipo desde criancinha até adulto. E eu chegava na classe, a primeira coisa que me vinha assim, como é que eu faço para essas crianças, ou para todo mundo ficar alegre e ficar bem? E eu saía das regras, e os professores, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não quero saber, a única coisa que eu quero saber é que eles vão ficar bem. Então, por exemplo, as crianças não podiam ir lá para fora, eu levava as crianças para fora, ficava com as crianças, uma loucura. Os adolescentes não podiam ficar sozinhos, eles não podiam juntar com os grupinhos, eu juntava os grupinhos, eu queria que as crianças ficassem bem, que as pessoas ficassem bem. Tanto que uma diretora da escolinha, ela ficava atrás de mim para saber como que você tem uma capacidade de juntar as crianças, deixarem todas felizes, porque nenhuma professora nunca fez isso. E eu não sabia o porquê, e principalmente que eu conversava com elas. Eu falava, o que vocês querem? Eu quero saber o que vocês querem para que eu dê para vocês. Então é muito importante para mim que os outros fiquem felizes, que os outros estejam bem. Tanto que eu estou na escola, eu fico pensando, o que eu posso fazer para as pessoas ficarem bem, para a igreja ficar, todo mundo ficar bem, assim, é só isso que eu penso. E é o lance do sacrifício. Mas eu também tenho muito de palco. Por exemplo, eu sou cantora, então eu me dividia,
eu e a cantora. Então, para botar as duas juntas, é meio difícil com o sacrifício, mas eu estou vendo se eu arrumo de pensar em mim em vez do sacrifício, porque eu estou sempre pensando no outro, no outro, no outro. É isso. Muito bem, Lu. A Lu, quando ela fala assim, eu não consegui me achar em nada, tem um quê ali, porque ela é 7, né? E o 7 social ele é muito diferente do arquétipo do 7. Mas também tem uma coisa do instinto social que ele se adapta, né? Então é difícil mesmo, é mais fácil para vocês que são sociais dominantes, vocês terem mais camaleões do que os outros instintos. Então isso pode ser uma parte da dificuldade. E interessante ela ter falado, né, que ela desfazia de todas as regras, então a gente vai falar sobre um pouco de superioridade um pouco mais para frente, mas tem um pouco a ver com isso, né? Então as regras não se aplicam a mim, o que importa mesmo é que esteja todo mundo bem. Então essa leitura de o que todo mundo quer, o instinto social dominante geralmente é muito mais democrático, né? Mais lento nas decisões, só que quando ele decide é mais duradouro porque todo mundo meio que participou. O lado negativo disso é que aí ele fica muito político, né? Fica muito flexível demais ao ambiente. A gente sabe que isso acontece, mas ficou ótima a explicação da Lu para a gente entender isso, né? Do como é que eu me adapto ao palco, né? Ao outro, ao externo, para ficar todo mundo bem. E eu ser lembrada para sempre, né? Deve ter sido isso também, né? Ela deve ser lembrada para sempre nos lugares que ela passa. Eu sempre fui. Uhum. Aí gera uma irritaçãozinha também. Né? Muito bom. E agora, quem quer falar? Elaine? Eu Posso? acho que... Opa. Posso dar? Ai, Emi, quer falar, Emi? Eu ia pegar o gancho da adaptabilidade, que é a história da minha vida. Pode falar, Elaine. Pode ser? Pode. Bem rapidinho. Então, como eu me descobri, né? Como foi me descobrir no instinto social? Lá no final de 2020, eu estava passando por muitos episódios de crise de ansiedade, de pânico, que se agravou por conta da pandemia, claro, né? Foi um momento difícil para todo mundo. Só que eu me vi assim, eu não estava mais me identificando, tipo, eu não sou assim, né? Eu tô no meu pior, sem enneagrama, né? Eu pensava assim, eu tô no meu pior, então eu preciso encontrar formas de resolver isso, de dar um jeito de diminuir tudo isso, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre autoconhecimento e cheguei no enneagrama. Para mim não foi difícil me descobrir 6, bem rápido, né? Só para falar assim por cima, porque como eu estava muito no meu pior, eu estava no pior no quesito medo, entende? Tava tão gravado que, não, cara, eu não tenho dúvidas de que eu sou 6. E aí, quando eu comecei a me aprofundar, eu vi a questão dos instintos. Ali nos instintos eu tive dificuldade de entender. Primeiro eu achei que eu era autopreservação por causa da questão do afeto, me considero uma pessoa, né, muito afetuosa, gosto de demonstrar carinho. Porém, quando chegou na parte da informação de que o afeto, a autopreservação, ele demonstra afeto até para os desafetos dele, tipo, um concorrente, um inimigo, sei lá, alguma coisa assim. Nisso eu não me identifiquei, eu sou mais de desafiar, de ir para frente nessas horas. E, enfim, quando chegou na parte do social, foi, assim, um alívio. Eu entendi sobre o social e é como se eu tivesse encontrado todas as respostas para muito do meu sofrimento, digamos assim. Por quê? Porque até aquele momento eu não conseguia me encaixar nos grupos. Eu fazia um esforço muito grande para me encaixar, para ser aceita, e, sei lá, o mínimo sinal de que eu não pudesse ser aceita me machucava muito. Isso, para mim, estava muito forte, muito fácil de entender para mim. Então, foi bom porque eu entendi que tinha um motivo. Né? Tinha um motivo, não era eu criando, é uma estrutura em mim que já funcionava mesmo sem inconsciente. E aí eu senti muito alívio, né? E o que eu tenho mais de social é uma coisa que eu percebi que o social em mim, nas fases da minha vida, eu tenho 27 anos agora, o social ele se demonstrou de várias formas. Da infância até a adolescência, eu era muito gregária. Então, eu era que chamava a galera para ficar junto, eu reunia todo mundo, eu era destaque desse grupo.
quando eu comecei a entrar mais assim no jovem vida adulta, eu comecei a me retrair mais. Agora, na vida adulta, eu estou começando a fazer as pazes com o poder, digamos assim. Isso do poder, do palco, do poder que a Débora falou, eu estou começando a entender agora. Eu entendi que antes era muito subliminar para mim, tipo, estava muito ali nas profundezas do subconsciente, ter poder, ter palco. E eu estou começando a fazer as pazes com isso agora. Mas, assim, algo que acompanhou todas as fases da minha vida é entrar num lugar, num ecossistema, numa sala, e fazer aquela checagem de ver quem são as pessoas que têm mais autoridade, quem são as pessoas que eu posso confiar ou me aproximar, que vai ser vantajoso, quem são as pessoas que eu não posso me aproximar, né? Então, isso para mim é muito, muito, muito fácil de identificar. E a questão de se adaptar, né? Eu consigo rapidamente entender o que as pessoas esperam de mim, né? Como eu devo me comportar, como eu devo agir, como eu devo falar. E isso me trouxe foi muito benéfico para mim, né? Hoje em dia eu consegui um destaque na empresa onde eu trabalho por conta disso. Acho que é isso. Muito bom. Aí me trouxe pontos importantes ali, né? A questão da adaptação, da questão da leitura do ambiente. Então, quem é instinto social é reprimido, presta atenção nisso, que talvez você falhe nisso, tá? Então, chegar no ambiente e ler o ambiente, ver o contexto. Quem manda, né? Porque às vezes quem manda não é o chefe, né? Então, isso para quem é social reprimido pode ser um desafio grande que te deixa meio sem noção, digamos assim. E uma outra coisa que ela falou que é pilar para quem é social dominante, que é a questão do pertencimento, tá? Isso é do ser humano, né? Todo ser humano ele tende a pertencer. Um ser humano isolado ele vai se deprimir, a gente tende a se pertencer. As pessoas que gostam da mesma coisa que a gente, que rejeitam as mesmas coisas que a gente, daí não tem nenhuma dúvida. Mas isso é meio que sangue na veia para quem é social dominante. É muito difícil, não tem nada a ver. Isso é uma grande confusão que eu acho que vocês da escola não tem desafio com isso, mas é uma grande confusão com quem acaba de conhecer os instintos. Fala assim, mas eu não posso ter instinto social, porque eu adoro ficar sozinho. Eu adoro minha solidão, eu adoro minha solitude, sei lá. Então, tem muito instinto social que é muito... que tende a ter uma vida íntima muito separada, muito isolada das pessoas. A vida do palco bombando, a vida profissional, tudo, né? Uma vida social, né? Lembrado por várias pessoas, mas no íntimo ele tende a ser muito solitário. Isso acontece bastante com o instinto social. Mas a dor de não ser pertencente é uma dor que todo ser humano tem, gente. Todo ser humano saudável, minimamente saudável, tem. Só que para o instinto social você tem que entender que ela é maior. Então, de novo, para quem atende através do Enneagrama, para quem, sei lá, está lidando com um filho, com uma pessoa que é instinto social dominante, entenda que isso é uma dor física para quem é dominante. E você que é instinto social dominante, entenda também que isso pode te levar em enrascada, né? Pode te levar a ficar em grupos ou em ficar em movimentos que sejam péssimos para você. Porque, na verdade, você está se alimentando só aquela questão de pertencer. Obrigada, Emi, ótimo sua contribuição. Agora, Elaine. Vamos lá. Eu ia começar exatamente falando isso, porque eu sou instinto social dominante e eu adoro ficar antissocial de vez em quando. Eu amo, assim, ficar... A Luísa travou? Travou, Luísa? Travou, não. Não, eu estou normal, te ouvindo. Tá aí, tá aí. Eu gosto muito, muito, muito de estar junto e de agregar e tal. E gosto muito também de ficar sozinha. Nossa, eu amo, assim, a tarde que eu posso passar sozinha na minha casa. Essa semana eu tive uns 3 momentos assim. Meus meninos estão para minha sogra lá em Paraupeba, né? O Juliano viajou, gente. Nossa, passei ótimas tardes comigo. Foi, assim, bem gostoso. Mas o do social mesmo. Vamos lá. Eu me identifico com várias coisas aí que a Lu falou, que a Débora falou, igual agregar. E você também falou uma coisa que foi... Não foi a soberba, mas você falou uma coisa aí, que é o seguinte, eu vou explicar, você vai saber. Superioridade. De quê? Superioridade? Superioridade? Isso.
que é mais ou menos ali, ó. Porque é o seguinte, eu desde a quinta série, até formar na faculdade, eu fui representante de turma. Todo, tipo, ninguém ia, parará. Aí, tipo assim, no final eu já falava, gente, eu tô aí, vai ter eleição, eu quero ser representante, vamos organizar isso, vamos olhar. Porque eu pensava assim, ó, é melhor eu que sei, vou saber entender esse pessoal, saber juntar, porque igual as coisas não vão ser igual cada um quer, né? Uma formatura, por exemplo, não vai ser no lugar que toda a turma quer, não, eu vou saber falar que o que for escolher vai ser melhor, você entendeu? É isso aí, na hora que você falou isso, eu senti aquela flechada assim do lado. Mas porque a gente tem, eu não, né? É soberbo, sei lá, não sei. Mas a gente tem essa impressão, eu tenho essa impressão que eu vou saber falar com a pessoa que foi prejudicada, sabe? Eu tenho essa impressão. A leitura que a Emi falou do lugar, chegar no lugar, o meu marido, gente, é 8 autopreservação. Ele tem esse faro, vamos dizer assim, ele é impressionante. Eu não tenho, tá? Eu falo com todo mundo. Eu vou embora numa festa, agradeço a cozinheira, obrigada. Não, domingo eu fui no batizado, fui embora. Falei, não, obrigada, viu? Ela, você comeu direitinho? Falei, muito direitinho, muito obrigada. Agradeci os garçons, muito obrigada. Eu não quero nem saber quem que está fazendo a festa. É eles que eu, assim, claro que eu agradeci a dona da festa, mas eles fizeram a festa, né? Então, assim, mas o Juliano tem esse faro, ele chega no lugar, daí a pouco ele já começa, nossa. Aí eu vou falar, não, mas isso aí deve ter problema e tal. Tipo assim, eu vou defendendo as pessoas que o Juliano vai, tipo assim, nossa, não quero nem... Falei, não, mas está errado, a gente tem que ficar perto para poder ajudar a pessoa, tipo assim, ele não quer nem contato, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Aí é isso, o meu social, assim, é fortecésimo, assim, tipo, de eu estar na casa da minha irmã, e aí o marido da amiga fala, não, vocês têm que viajar com a gente, leva, tal, chama eles pra gente ir, porque, tipo, eles alugam umas casas, um negócio, nossa, tipo, de juntar, assim, e de achar que vai saber falar ou conciliar ali o que não for ruim para cada um, sabe? Meu social é fortésimo nesse quesito. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas é um ponto interessante esse que tem, porque é uma sombrazinha, né? Não é todo social dominante que encara isso de frente, sabe? Que percebe isso na vida, mas tem uma certa superioridade, né? Um sentimento de saber mais, de resolver mais, de ser superior mesmo, né? E que para o instinto social dominante, que muitas vezes vem de uma certa humildade, porque emplaca mais, isso pode bater meio errado, assim, meio descer meio quadrado, no sentido, não, eu não tenho isso, não reconheço isso em mim. Mas vale a pena investigar. Então, vamos para o seu Antônio Carlos e a gente finaliza essa primeira rodada, porque eu estou doida para saber a resposta de vocês. Como boa ansiosa, quero saber a resposta de vocês para a próxima pergunta. Seu Antônio Carlos, como é que foi se descobrir como instinto social e o que o senhor tem muito de instinto social? Luísa, eu tive a oportunidade de fazer o Enneagrama há mais ou menos 10 anos atrás, né? Num grupo em Ribeirão Preto. Eu e o Gabriel, na oportunidade, nós estivemos juntos. E lá eu descobri que eu era 9, né? E convivendo com ele, que também é um 9 social, então, apesar de ser foi muito breve, mas fui descobrindo como que a gente vivia isso mesmo, né? Vive meio que em função do outro, sabe? Uma das coisas que foi perguntado lá, por exemplo, que na época, a respeito de dialogar, né? De conversar, porque tem alguns que conseguem viver, fazer uma viagem longa e não falar. E eu lembro muito bem que eu e o Gabriel ainda falou da experiência dele,
Falou, eu e meu pai, a gente vem conversando para Ribeirão, viaja, volta, mas não termina o assunto. Tem que continuar. E isso é mais ou menos o que eu vivo, né, na sociedade, no meu dia a dia, de falar com as pessoas. E essa adaptação também de estar, né, no meio, que muitas vezes tem o lado positivo, mas que também tem a cobrança aqui. Eu tenho a felicidade e a graça de ter 5 filhos, e cada um tipo, né? Eu tenho 8 que bate sem dó, tem a Aline, que quando eu falo, ela dá umas cobradas, que ela está aqui do lado, e ela dá umas cobradas de mim, né? Mas no bom sentido, sabe? No bom sentido, porque isso tem me ajudado muito, sabe, Luísa, também, nos meus relacionamentos. Porque sempre o risco que eu corro, e já fui alertado por eles também, a respeito de estar sempre para fora, né? Está sempre para fora, sempre pensando no todo, né? No todo. E aí a pandemia foi uma grande oportunidade de eu parar. Eles dizem que precisava caçar minha como fala? Sua carteira? Não. Carteira de motorista? Não, eles me seguraram lá no sítio um tempo, né? Seguraram não, né? Eles falaram para que eu ficasse no sítio, e foi um tempo de reflexão também, porque senão eu estou sempre indo para algum lugar, viajando, querendo conhecer coisas novas, tal, e sempre buscando, né? E foi um tempo bom também para pensar como ajudar as pessoas. É claro que eu estava fazendo as aulas também, né? E isso me ajudou a refletir a respeito do meu tipo e o porquê de tudo isso, né? Aonde que realmente é bom, o que atrapalha, porque de repente a gente vive, eu tenho uma família numerosa, né? E como comerciante, e mesmo na igreja, como catequista de adulto, então tem uma vida assim social que muito vasta, né? Em termos de você que me conhece um pouco, né, há muito tempo, né, Luísa? Mas eu estou me descobrindo, e o que tem me ajudado muito também o Enneagrama é de buscar a essência, Como passar para as pessoas essa experiência, né, que hoje, pela idade, 72 anos, tal, de uma esperança, né, de um futuro melhor, sabe, que realmente vale a pena, né, essa convivência, tudo isso. E o fato de ser social, você sabe, tem os dois lados, né? Eu, por exemplo, eu não tenho como ir se eu vou num aniversário, eu me sinto bem, num velório eu me sinto muito triste, eu volto para casa, apesar da certeza do céu. Eu não tenho dúvida do céu. Sou capaz de rezar, eu sou capaz se tiver oportunidade, até de fazer oração em voz alta, de falar alguma coisa com relação à esperança, né? Mas isso foi um combate muito grande para mim, porque pelo fato de eu ser muito também emotivo, muitas vezes eu não conseguia, sabe? Então ficava sempre na retaguarda. Foi como você começou agora, né? Fazendo com a gente, e um fica esperando o outro, né? Se o outro fizer, tudo bem, né? Então o outro faz. Não é que a gente não tenha. Então isso tem me ajudado, viu, Luísa? Muito, viu? Muito. E a respeito do poder também, sabe? Que é uma coisa que eu já fui cobrado dos filhos para se posicionar, sabe? Posicionar. Porque quem realmente faz a comunhão entre os filhos sempre é a mãe, né? Mas não é que eu tenha que ser a Ana, é que eu tenho que me posicionar também, não só querendo que todo mundo se dê bem e tal, mas daquela ação correta, sabe? De tentar procurar fazer da melhor forma, porque tem os tipos, né? E hoje, graças a Deus, todos casados, todos adultos, então... mas tem me ajudado muito, viu? E essa convivência, mesmo a experiência de cada um que tem, né? Muito bom. O senhor Antônio Carlos falou uma coisa interessante, quando ele falou da viagem, né? Ele saiu de São Carlos, deve ser, sei lá, mais ou menos 1 hora, até Ribeirão Preto. Eu estava lá nessa turma também de Enneagrama. E aí ele contou que
iam conversando e voltavam conversando e o assunto não acabava. E isso é um reflexo da mente, né, de vocês e como vocês estruturam a vida também, né? Porque não tem pausa para fora, sempre para fora. Então, o momento de ficar calado, né, o jejum de opinião, o jejum dos olhos, né, eu falo bastante sobre isso. Então, fecha os olhos, não é porque eu fiquei imaginando ali o caminho da Débora, né? Ler um livro, foi para a rede social, conhecer a autora, pô, que massa, né? É muito legal. O problema é que hoje em dia isso se multiplica muito. A gente pode fazer isso com tudo. Então, se a gente, vocês que são sociais dominantes, se não tomar cuidado, vocês vão se enveredando e se enrolando com tanta coisa que está longe da essência. E tem uma dica que eu não sei, até hoje eu não sei, lá, eu não sei a resposta, se é certo ou errado, mas pelo menos me faz refletir. E muitas das pessoas que eu atendo, eu gosto de jogar essa reflexão também, que é assim, olha, o nosso instinto dominante, ele pode ser meio que uma armadilha, do sentido assim, é palco, é poder, é resolver a vida dos outros no sentido do social, né? É entender o que o outro precisa, é ir para fora, é juntar, para... Mas pode ser que a sua essência seja exatamente o contrário disso, exatamente o contrário. Pode ser que a sua essência seja silêncio, bastidor, fuga do destaque, fuga de agregação, né? Quando o seu Antônio Carlos fala, eu fui cobrado de posicionamento, ok? Quantas e quantas vezes o instinto social quer ficar bem com todo mundo, quer agregar todo mundo, mas em momentos da vida ele tem que ser ríspido, tem que ser rígido, tem que desagradar, né? Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Vamos deixar a Bárbara falar, depois a Débora. Obrigada, Sr. Antônio Carlos, pela contribuição. E depois a gente vai fazer uma outra rodada de pergunta aqui, que eu estou curiosa. Oi, Bárbara. Eu só falar que eu estou amando, tá? Porque eu sou social reprimido. Então, e antigamente, quando eu escutava tudo isso que vocês estavam falando, a minha energia, ela... Nossa, assim, ela drenava na hora. E hoje em dia eu aprendi a admirar. E é engraçado, a Débora é uma 2 igual eu, só que 2 social. Eu sou 2 social reprimido. É muito engraçado, gente, que vocês vejam lá no grupo dos alunos que eu não interajo tanto, mas eu vou falar para vocês como que é. Talvez para vocês que são sociais dominantes seja estranho. Mas quando eu vejo aquele monte de notificação, eu olho para aquilo, eu falo assim, calma, deixa eu estar no momento assim, né? Calma ali, depois eu vejo tudo que está acontecendo, se vale a pena participar ou não, né? Então, eu acho isso muito interessante. Agora, um ponto que eu queria levantar, por isso que eu interrompi aqui, é que eu vi que vocês falaram um pouco da coisa que eu mais admiro em vocês, que é o fato de vocês não viverem para o umbigo de vocês e fazerem coisas muito maiores, coisas grandiosas, sabe? Eu acho que a gente quer autopreservação, por mais que a gente seja 2, tem aquele egoísmo, né? Assim, tá, eu vou fazer para o outro, mas você vai fazer para mim também, né? Eu tô pensando em mim, assim, o sexual, muito ali para aquela pessoa específica. Vocês não, vocês pensam em coisas assim, você fala, uau, mas cara, sei lá, vocês deixam de arrumar a cama, mas estão, sei lá, militando pela causa das mulheres, assim, causas grandes, sabe? E eu acho isso, assim, admirável. Isso que eu queria falar para vocês. Eu vi que vocês falaram um pouco disso e vocês lutam por coisas, assim, grandiosas e admiráveis. Obrigada, Bárbara. Essa é a última questão que eu deixei aqui do nosso painel, tá? Eu acho muito bonito também, e eu vou questionar eles acerca disso, então eles vão ter a oportunidade de falar também sobre isso, tá bom? Obrigada por você contribuir. Oi, Débora. Rapidinho, é só para responder na Bárbara, né, que ela falou do grupo. Se o grupo me interessar, a primeira coisa que eu faço é preciso interagir. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu quero interagir, sabe, e, enfim, né, participar. Teve uma coisa que você falou da questão de, que a Luísa falou, né, da questão da essência, e depois eu fiquei, tô quase 2 anos, né, mas enfim, ano de 2022 foi o ano que eu fiquei mais reclusa, e que eu literalmente saí do palco, porque eu troquei de profissão e tudo mais, né, comecei a trabalhar em casa, enfim. E isso, na época, no ano passado, foi muito dolorido, de sair do palco, de deixar de fazer as coisas pelas pessoas e tudo mais, mas foi o que mais me fez crescer na minha vida. Então, hoje é uma coisa que é, como você falou, né, parece que é como se fosse a essência, o contrário daquilo que a gente faz. E, de fato, hoje eu nem faço mais
sei lá, tanta questão no sentido de eu entendo que eu realmente preciso me ficar reclusa e sozinha e sem essa necessidade o tempo inteiro de estar no palco para que eu me desenvolva e que eu cresça, porque sem isso, sei lá, eu acho que eu viveria perambulando a vida inteira desnorteada. Eu acho muito legal a gente descobrir essas coisas, sabe? Porque isso é uma necessidade da personalidade, né? E se o instinto é a personalidade da personalidade, ou a máscara da máscara, que é a personalidade, pô, a gente viver alimentando nosso instinto é muito distante de viver alimentando nossa essência. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, assim, cara, quer saber? Eu sou instinto social, eu tenho a habilidade de estar no palco, de envolver as pessoas, né? Gente, de novo, estar no palco pode significar, assim, você dentro do seu departamento, pode não ter nada a ver com o palco. Mas eu tenho essa habilidade, eu vou aproveitar ela, eu só não vou fazer a minha vida girar em torno dela. Então, ela vai trabalhar por mim e eu não vou ser escravo disso, eu não vou ser feliz só se isso acontecer, né? É muito interessante. Eu estava vendo eu estava vendo uma coisa daquela Selena Gomez, vocês nem devem acompanhar, né? Porque ninguém tem 15 anos mais. Mas a Selena Gomez é uma, sei lá, muito famosa. Eu acho que é a pessoa mais seguida no Instagram no mundo, sei lá. Os números dela são alguma coisa assim estratosférica. E aí ela tem um transtorno mental, né? E aí aquelas coisas de YouTube, você assiste uma coisa, eles vão te notificando tudo mais ou menos parecido com isso. Gente, o número de pessoas que atinge o sucesso, seja ele alguma coisa mundial, estratosférico, ou, sei lá, presidente de uma empresa, pastor de uma igreja, padre, né? É impressionante o tanto que isso vem com alguma questão mental. Ou que já existia e que potencializou, porque não foi curado, né, no momento que precisava, ou porque a pessoa é tão ambiciosa mesmo, assim, não é gananciosa, né? Nem ambiciosa, porque a ambição a gente tem de conseguir mais do que a gente tem, isso é normal, né? Mas ela tem uma ganância tão grande que ela bloqueia todas as outras coisas na vida e ela só faz aquilo até morrer e tal. Ou seja, a gente tem essa inclinação de fazer coisas práticas, porque a gente está nessa vida que tem que ter reconhecimento, que tem que ter dinheiro, que tem que ter, gente. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não. Mas, ao mesmo tempo que quando a gente consegue integrar isso à nossa essência, talvez a gente não consiga tudo aquilo que a personalidade quer, mas a gente vai ter uma vida um pouco mais íntegra, né? Então, eu acho interessante perceber quando a Débora fala, a Débora não tem 30 anos. Então, quando ela fala, eu podia estar perambulando por aí, fazendo mil coisas, né? Eu lembro que uma vez ela falou, né? A Débora falou que uma amiga falou, eu tô aqui, vamos abrir uma empresa? Vamos, não vamos? Então, se a gente for dando sim para tudo que a personalidade quer, a gente tá ferrada, a gente vira uma marionete do mundo. Não, agora tem que ir pro TikTok, agora tem que falar de sustentabilidade, agora tem que falar de resiliência. Então, a gente vai fazendo coisas que o mundo quer, que o externo quer, não que tem a ver com a gente. Então, é muito interessante isso, sabe? Assim, quando a gente fala, opa, isso aqui é a inclinação da minha personalidade, né? Quando a Amy deu um mini surto lá na pandemia, isso daqui, eu estou no meu pior, isso aqui é a inclinação da minha personalidade, eu não preciso, né, viver isso. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Bom, a próxima volta que eu queria dar com vocês, eu acho que meio que a gente já falou, e eu vou pular para outra, porque eu queria ver como é que o instinto social ajuda e atrapalha cada um de vocês. Mas eu acho que se a gente for prestar atenção na fala de vocês, vocês já meio que falaram, né? Tem a questão da distração, de querer fazer um monte de coisa, e ao mesmo tempo tem a questão de conseguir ouvir o outro, tá? Então, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa disso, a gente vai ficar feliz, mas eu sinto que a gente já bateu essa pergunta. E aí a gente poderia ir direto para a questão da superioridade, que é uma sombra, é um marco, um pilar muito forte do instinto social e que nem sempre é reconhecido por vocês, que são instintos sociais dominantes. O que vocês entendem dessa questão da superioridade de hoje? Assim? Queria que vocês conseguissem resumir de uma maneira, claro, falando o que vocês precisam falar, mas de uma maneira prática, para a gente ir para a última pergunta, que é bem importante aqui para o nosso painel. Pode ser? Vamos fazer uma rodada, então, bem rapidona. Superioridade para vocês, como é que é? Luísa, Pode também falar, não me vejo superior. Só complementar a outra pergunta, né, da questão de que você falou, tipo, o que a gente vê de bom e mal. Eu acho que uma coisa que eu vejo de bom e mal, que me faz bem, que me faz mal ao mesmo tempo, é a visão macro, no sentido de eu sempre vou além do que a pessoa está falando. Isso é bom, porque, por exemplo, sei lá, em empresa, em conversa, em tudo, eu vou adentro. Só que ao mesmo tempo é ruim, porque quando eu vou muito adentro,
eu fico revoltada com o mundo, né? Então, sei lá, eu comecei a conversar com você de uma coisa, daqui a pouco eu tô, nosso capitalismo é uma bosta mesmo. Aí eu falo, não, mas se eu encontro o sistema, vai ser ruim para mim, e aí eu fico nessa dualidade. Mas, enfim. Sobre a questão de superioridade. Gente, eu sou muito arrogante, muito, assim. Eu tento não transparecer isso para as pessoas, então eu nunca vou sentar numa roda, numa conversa, e vou, sei lá, meio que me mostrar a pessoa que sabe mais e que não sei o quê, mas eu estou o tempo inteiro avaliando as pessoas. Então, na minha cabeça isso é muito claro, porque é como se eu colocasse as pessoas em caixinhas. Então, sei lá, vamos supor, a Luísa, ela tem a caixinha, ela é minha mentora, ela é minha amiga, ela é, sei lá, uma colega de trabalho, e aí eu vou colocando ela nessas caixinhas. Conforme eu vou colocando a pessoa na caixinha, eu vou avaliando ela por essa caixinha. Então, a Luísa serve para ser minha mentora? Ela sabe mais do que eu? Como é a Luísa como minha amiga? Como é a Luísa? E aí eu vou avaliando ela. Se eu entendo que você sabe mais do que eu vou te ouvir. Se eu entendo que você sabe menos, eu não vou te ouvir. E aí eu vou me sentir superior. E aí isso é meio que o tempo inteiro. Só que é uma arrogância, porque, por exemplo, se eu trago isso para minha vida pessoal, eu não... Acaba que eu sofro muito, porque aí entra na questão de ser solitária. Porque, por exemplo, né, trazendo isso para amizade. Eu sou mais inteligente que todas as minhas amigas, ponto. Então, eu nunca vou pedir ajuda, conselho, não sei o que, não. O que eu faço? Aí, por não pedir ajuda, por me sentir superior, no sentido assim, cara, essa pessoa não vai conseguir me ajudar, porque ela não sabe mais do que eu nesse assunto. Não adianta eu querer compartilhar isso com ela. Aí, eu me sinto muito solitária, do tipo, todo mundo pode contar comigo, mas eu me sinto que eu não posso contar com ninguém. E aí, o refúgio que para mim funciona é ir para os estudos. Tanto que todo mundo fala, né? Porque você é fora da curva, você é muito nova, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, não é uma questão de, sei lá, eu sei, eu sou uma gênia, né? Entre aspas. É só que eu não confio nas pessoas, porque eu me sinto muitas vezes superior a elas, ou então eu vejo que elas sabem menos do que eu, e aí eu vou para os estudos. Então, assim, tô com um problema, sei lá, emocional, tal, não sei o que, nananã. Beleza, eu vou pedir ajuda para alguém? Não, eu vou estudar. Porque eu confio na teoria, mas eu não vou para as pessoas. E isso é o tempo inteiro. Então, assim, é muito... Tanto que, até, sei lá, no trabalho, se eu ver que eu estou trabalhando com uma pessoa, sei lá, ela é CEO de uma empresa, e aí eu vejo que, tipo, beleza, ela chegou nesse patamar por conta disso, beleza, porque ela sabe muito disso, mas ela peca em outros lugares. Ainda assim, ela, tipo assim, eu estou num cargo abaixo dela, dependendo do contexto, eu vou me sentir superior a ela. É bem arrogante isso. E limita um pouco, né, Débora? Porque quando a gente rotula e fala, putz, isso aqui, ela não vai saber, ela não sabe mais do que eu, não quero a ajuda dela. Aí a gente fica um pouco limitado no sentido, assim, de se surpreender o tanto que o outro pode ajudar a gente, né? E a dificuldade que o social pode ter em pedir ajuda, em levantar a mão e falar assim, não estou dando conta e preciso de ajuda, né? Então, acho que essa questão, o que mais me preocupa nesse quesito é isso, sabe? O quanto vocês podem se limitar em termos de saber que o outro pode te ajudar de uma outra forma, né? Do que você imagina. Ótimo, Débora, obrigada, viu? E aí, quem mais quer falar sobre esse ponto superioridade na visão de vocês? Eu não me achava superior nunca, mas eu sou muito soberba, superior. Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. E eu quero resolver os problemas de todo mundo, eu resolvo. A pessoa vem conversar comigo, eu resolvo o problema. Aí a pessoa chora, meu marido chora, eu resolvo. Aí eu resolvo. E não tem como. Ontem teve essa amiga dele que teve um ataque cardíaco e ela conversando, eu resolvi todos os problemas. Aí no final ela falou assim, boa noite, porque eu estava resolvendo tudo que ela falava de eu estou mal, eu resolvi, eu estou mal, eu resolvi, eu estou mal. Depois que ela saiu, eu falei, gente, eu tenho que parar com isso, porque é um tal de resolver. E a minha sogra, que é 6, que ela tudo está ruim, e eu fico resolvendo, e isso me irrita, porque eles não me ouvem, que eu sei o que está acontecendo, e eu sei mais do que eles, e eu procuro para burro, eu estudo, eu vou atrás de tudo, eu estou sempre indo atrás, lendo livros, indo atrás de tudo, e eu tento falar outras línguas, porque eu gosto de ler no original, e a família me acha completamente louca, assim, e o que é que você vai trazer agora? É uma coisa nova, é sempre novo. Lá vem ela com uma coisa, ela não para. Isso é irritante para mim, porque eu me acho assim, como eu estou resolvendo todo mundo? Eu estou aqui para ajudar todo mundo. Como é que você pode falar isso? Eu até esqueci o que é.
Eu acho que é mais isso, é um lance, é uma superioridade muito grande que eu tenho que meio que abaixar a minha bola. E eu tô. E tem a ver com jejum de opinião também, que eu acho que cabe bastante aqui no instinto social dominante, sabe? Porque às vezes a pessoa ela só quer reclamar. Ela não quer que você resolva o problema dela, ela só quer falar, porque hoje em dia todo mundo fala e ninguém ouve, então ela só quer falar. O ato dela falar, ela mesma já está se organizando e ela vai resolver como ela consegue resolver, com as ferramentas que ela tem. E aí muitas vezes a gente quer vomitar tudo em cima da pessoa, o que a gente acha, né? Então lembra disso. Às vezes ela só quer falar. E tem mais uma coisa, é o lance do superior, o chefe, quanto mais superior a mim, eu acho que absurdo. Eu sou superior ao superior. Eu não admito. Eu chego em qualquer lugar e eu passo por cima de todo mundo. E o mais superior do superior, eu vou atrás. Então, por exemplo, esse padre que eu já pedi coisa para ele não fez, eu já estou querendo ir atrás do bispo. Então, eu tenho que ficar, não, peraí, calma. Ela chega em Roma ainda, daqui a pouco eu já estava pensando, eu vou escrever a carta para o bispo, eu vou ir atrás dele. Superioridade, um superior para mim não existe. Legal, aqui tem uma pitadinha do 7, né? Que adora brincar com hierarquia. Também tem uma pitadinha do 7 ali. Mas é interessante essa questão da superioridade, né? De achar que consegue resolver. De novo, gente, lado bom disso, cara, vocês resolvem. Vocês têm uma visão macro, como a Débora trouxe, isso é bem interessante. O lado ruim é que eu acho que vocês prejudicam a vocês. Esquecer que também vocês podem pedir ajuda, que mostrar, para usar uma palavra que está na moda, mostrar a vulnerabilidade não vai deixar vocês com sentimento de fraqueza, nem inferioridade, né? Pensar um pouco sobre isso, tá? Muito que bem. Quem mais quer falar sobre superioridade? Eu. Então, trazendo um pouquinho a questão de como o instinto social atrapalha, né? Porque eu realmente falei como ele ajuda. Ultimamente, eu tenho feito esse jejum de opinião com relação a esse sentimento de querer resolver a vida do outro e acreditar que eu vou conseguir resolver a vida do outro. Eu não sei explicar bem o porquê, eu realmente parei, eu não sei, eu acho que eu fiquei meio sem esperança de que o que eu ia falar realmente... Não que eu acho que o que eu vou falar não faz sentido, mas que uma pessoa vai receber aquilo, né? E aí eu parei. Mas eu percebi, eu ouvindo todo mundo falando, eu percebi que eu tenho esse sentimento com relação a instituições, lugares, ecossistemas. É o maior. Ontem mesmo aconteceu, eu trabalho no marketing de uma empresa, e aí foi feita uma reunião, foi uma semana, assim, muito corrida, certo? Muita loucura, faz isso, faz aquilo e tal. E aí foi chamado a gente foi chamado para fazer uma reunião de urgência. Todo mundo gritando, assim, né? Ah, mas isso aqui, uma confusão, e eu só calada. Eu esperei todo mundo falar, e com um tom, assim, de superioridade, voltando agora do superior, né? Eu falei assim, gente, eu consigo ver com muita clareza, é só fazer isso, isso, isso e isso. Pronto, acabou. A reunião acabou com essa sugestão que eu dei, porque na minha cabeça eu estava vendo exatamente o que deveria ser feito e o que ia resolver. O que queria resolver, né? Então, eu meio que juntei as coisas, mas essa questão da superioridade acontece muito nesse sentido. E como ele atrapalha, para mim, eu realmente não consigo pedir ajuda, não por acreditar que a pessoa não vai conseguir resolver ou que ela não vai saber o que ela está falando, mas no sentido de confiar. Eu já até falei isso uma vez numa aula sobre confiar, confiança, e a Luísa até falou que isso era uma característica social. Até então eu não sabia, eu achava que era relacionado ao tipo. Mas eu não consigo confiar, eu não consigo... Porque, para mim, se eu abrir a porta para a pessoa, eu vou me juntar a ela. Por isso que, às vezes, eu fico achando que eu sou do instinto sexual. Mas eu sei que não é bem assim. Então, eu acabo me ficando muito solitária por não conseguir... Eu tenho esse bloqueio. Eu não consigo, eu não acho que... Talvez até seja um pouquinho de superioridade, no sentido de que ela não vai ser o suficiente para mim. Talvez... seja algo assim. Eu estou começando a entender agora aqui junto com vocês. Eu não tinha parado para pensar nisso. Uhum. Né? E a superioridade, acho que vem tudo nisso. Como atrapalha e como é que surge como é que eu vejo isso, essa superioridade em mim. Caraca, é isso mesmo. É bom ir falando que a gente vai organizando as coisas, né? E no caso da Emi, que está aqui representando o 6 social, ele demonstra, quando o bicho pega mesmo, ele demonstra
segurança, né? Ele pode estar super ansioso, mas ele vai demonstrar cada vez mais segurança, né? Então, pô, tem que demonstrar que ele sabe, né? E aí esbarrar na superioridade pode ser bem fácil. Agora, no tópico da questão da solidão, que é uma coisa muito comum aqui em instituto social, pode ser por várias coisas. Dentre elas, é porque a gente só tem relacionamento, assim, né, entre iguais, quando a gente se trata como igual, né? Quando a gente também, assim, a gente recebe ajuda, dá ajuda, a gente reclama, a gente escuta reclamação, né? A gente doa o nosso tempo, mas também deixa o outro doar tempo para a gente. E uma coisa imprescindível para qualquer relacionamento íntimo é que a gente tire as máscaras, né? Então, isso pode ser uma dificuldade para quem é social dominante. Então, se eu estou o tempo todo ensinando e trazendo coisas novas, como é que eu vou mostrar as minhas fraquezas para as pessoas? Então, essa questão, e para mim tem muito a ver com o tipo 3, aqui é o arquétipo do 3, né? Que muitas vezes não consegue se relacionar intimamente, porque qualquer pessoa, peça na pessoa que você mais admira na vida, no relacionamento íntimo e pessoal, você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, nossa, que preguiça, né? Lembra que eu falei, acho que na última aula que eu falei que a esposa do Mick Jagger, ela falou, nossa, tô doida pro meu marido voltar para turnê, porque eu quero ser casada com o astro do rock, não com esse cara aqui deitadão no sofá, né? Então, qualquer pessoa, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, no trato individual, ele vai ter insegurança, ele vai ter odores, ele vai identificar um ser humano, né? Então, como vocês têm dificuldade de enxergar isso em vocês, pode ser que exista um bloqueio nos relacionamentos mais íntimos, sabe? Às vezes tem um casamento ali, ok? E aí uma dificuldade de ter amigos, por exemplo. Ou pode ter amigo, mas com uma dificuldade de ter um relacionamento íntimo, sabe? E não tem jeito, gente, não tem jeito, assim, das coisas que são mais importantes da nossa vida são os nossos relacionamentos mais íntimos. Você pode até querer e ir atrás de um monte de coisa e realizar um monte de coisa, mas ali, ó, no leito da morte, o que vai contar mesmo tá bom, e as pessoas, né? Não aquele tanto de gente, aquelas 200 pessoas que foi na minha festa de 40, de 50 anos, não são essas 200 pessoas, é aquele círculo pequenininho ali, que para umas pessoas são 2, para algumas são 8, sei lá, não tem regra, né? Mas é aquele círculo pequeno, que você não fala todos os dias, mas que você fala tudo quando precisa, sabe? E isso pode ser uma coisa do instinto social que ele pode se afastar disso. Quem mais quer falar sobre superioridade? Eu quero ver os tipos novos falando sobre superioridade. Como é que é isso para vocês? Difícil, hein, Luísa? É difícil reconhecer isso, né? Por isso que a família me ajuda. Porque a Aline, né, sempre diz que nós temos padaria, né? Que eu falo que eu deixo eles na padaria, mas nunca solto a rédea. E aí eu vejo que é aquela questão também do poder e tenho que tomar muito cuidado com relação também à soberba, porque Deus tem nos abençoado tanto e isso você sabe, né? Você sai fora lá você começa a se expor também, né? E eu tenho procurado combater isso, mas não é tão simples, não é tão fácil assim, sabe? Hoje, vivendo aí essa fase, né, com eles adultos, mas, ao mesmo tempo, querendo ter um controle, né? Muito embora nem sempre eu falo, mas quero ter um controle da vida, né? Sofro muito quando acontece alguma coisa com os filhos, com os netos, pior ainda, né? O choro do neto dói, da neta dói, sabe? Então, e hoje eu tenho que reconhecer que não tenho que ter esse poder sobre eles, né? Mas que cada um tem uma vida e vão fazer as experiências como eu fiz, né? Na minha juventude, de criança. Então, tem tudo isso. E essa questão também da soberba, né? Eu tenho que tomar cuidado e tenho que combater, né? A igreja tem me ajudado nesse sentido, também de reconhecer, porque é difícil, até mesmo a dor, o fato de tentar estar sempre bem, né? De evitar de falar das tristezas ou daquilo que realmente está dentro, né? Quando eu fiquei viúvo, lembrando agora que eu
chorava, aliás, choro até hoje, mas sempre procurando ser escondido, né, para que, sabe, porque eu tenho que suportar, porque eu não posso, aquilo que você falou aí de apresentar aquilo que nós somos como ser humano, né? E isso é uma soberba, porque, no fundo, eu tenho sentimentos, né? Tenho debilidades também, erro, né? Mas, por outro lado, tenho experimentado aí também, e tem sido muito bom, né? Mesmo agora com relação, porque a igreja nos fala da fé, da esperança, de coisa, mas entrar dentro de mim também vendo a dor e vendo aquilo que eu posso fazer para poder dar liberdade para eles. Como na mentoria você me lembrou a respeito do Gabriel. Deixar o Gabriel fazer a experiência dele. Vira e mexe, eu tenho algum atrito com ele, porque eu discordo, sabe? E daí a gente acaba batendo de frente. Eu tenho que me posicionar, mas tenho que tomar cuidado para não usar assim só do poder, né? Mas passar a experiência de uma forma um pouco mais leve. Porque realmente, né, com 72 anos, sou mais experiente, porque apanhei primeiro. Então, também tenho que pensar nisso também. É um belo exercício, né? Porque mais velho e com muita experiência e ainda trabalhando em família, né? Então, é um belo exercício também de sentar e falar, e aí, o que eu posso aprender com essa galerinha nova, né? Eu imagino que deve ser um desafio enorme, mas vale a pena, né, pensar sobre isso. Obrigada, seu Antônio Carlos. Elaine? Estou exercitando, porque a minha tendência é igual a pessoa vir falar comigo, já sei, tipo assim, nossa, deixa eu te falar, você está fazendo isso errado, aquilo errado, aquilo errado. Aí eu estou num caminho assim, ó. A alma dela tão Falhou aqui cebosa para quanto mim. a minha. Não, estou Fala de falando novo. que eu estou num trabalho de que a alma dessa pessoa é tão cebosa quanto a minha. Que, que não é de, tipo assim, que somos todos um. Estou nesse trabalho, tá, gente? Porque eu já, igual você falou aí, hoje em dia eu já falo isso, tá? Você quer saber a minha opinião ou você só quer falar? Porque minha tendência é já resolver tudo. E aí, igual, aí o que eu me dei conta? Aí a tia Luísa já sabe aí que eu já fiz mentoria também, né, Luísa? Que eu também não sei nada nem da minha, não resolvo nem a minha vida. Então, tipo assim, calma, que a alma da pessoa é tão cebosa quanto a sua é também. E aí, igual, questão de resolver a minha vida, né? Eu estava assim, aí soberba de novo, tá? Não fazia coisas porque achava que ainda não era capaz. Ainda não estava cheia, ainda não estava maravilhosa, ainda não sabia tudo, sabe? Então, hoje eu estou trabalhando assim, que ai, até me emociono, amor divino. Aí eu não quero ser cheia, porque eu não vou ser cheia de amor divino. Essa alma cebosinha aqui não vai ser cheia de amor divino. Não tem como, não comporta, entendeu? Eu não tenho como, né? Na minha falha, na minha pequenez. Isso, vamos lá, admitindo. Então, agora eu quero ser cano, entendeu? Então, não vai ser de mim. Tipo, quando eu for fazer uma coisa, eu estou pensando sempre assim. Não vai ser de mim. Eu estou te falando que tem uma fonte onde você e eu podemos ir solucionar nossas coisas. Fantástico. Eu estou nesse trabalho aí. Muito bom, é isso mesmo. Você e eu, né? Tipo assim, nós dois juntos, na nossa limitação humana, a gente tem caminhos a seguir. Eu tenho um monte de coisas que eu tenho que tratar, você tem um monte de coisas que tem que tratar, eu sou melhor do que você em algumas, você é melhor do que eu em algumas, e nós dois, como seres humanos, vamos buscar ajuda. Eu acho isso daí fantástico de todo mundo perceber, mas quem é instituto social
vale a pena olhar para isso. Achei fantástico essa contribuição dela. Obrigada, viu? Muito bom mesmo. Reflitam, meditem sobre isso, porque isso é importante, tá? Para quem é social dominante. Isso é mostrar também a vulnerabilidade, né? Então, eu tenho as minhas limitações de ser humano, mas espera aí, talvez a gente possa ir junto aqui, né? Não eu te ajudando só, mas nós dois nos ajudando, indo buscando ajuda. Gente, eu queria finalizar, nós já estouramos o tempo, eu realmente preciso finalizar, mas eu queria que, de repente, 2 pessoas falassem, depois a gente pode marcar uma outra para falar um pouco sobre isso, mas o instinto social, ele pode ter uma dificuldade, que é com as dificuldades mais práticas, a gente já falou sobre isso, com a dificuldade de olhar para si, de organização, até questão financeira, muitas vezes, questões assim mais burocráticas da vida, digamos assim. E pode ter uma facilidade muito grande de olhar para o todo. Eu queria, então, 2 contribuições de quando isso aconteceu na sua vida, de quando... E isso sem humildade, tá, gente? Sem preocupação aqui, né? De parecer soberbo, já que a gente falou sobre isso. Mas que 2 pessoas compartilhassem algum momento da sua vida que você foi instinto social no sentido de que você olhou para o todo e que você fez alguma coisa grandiosa que nem sempre ajudou você e que foi muito legal. Podem falar sem pudores. 2 oportunidades. Gente, eu vou falar porque eu sou pra frente. Quando eu mudei a cultura da empresa que eu trabalhava, tipo assim, eu cheguei como auxiliar financeira, me tornei gerente, aí comecei a dar treinamentos e tudo mais. Todo mundo gostou, eu conseguia ver tudo que precisava de cada departamento. Ó, esse aqui tá com problema nisso, aqui nisso, aqui nisso, não sei o quê. Aí o CEO olhou e falou, beleza, gostei, segue, quero você na liderança dessa parte de BHO. E aí eu simplesmente mudei a cultura. Tipo, a ponto de eu ter essa visão tão macro, que eu olhei para ele e falei assim, ó, a gente tem que fazer ajuste nisso, naquilo, porque só assim você vai ter o resultado financeiro que você quer, só assim você vai ter a empresa que você quer. E aí ele me deu aval e foi, tipo assim, maravilhoso. Acho que o meu maior case também de sucesso profissional. Maravilha. E assim, pode ter que ter tido aumento e promoção, pode ter, mas o que pode ter acontecido também é que tenha muito mais trabalho, né? Então, isso é um instinto social, né? Ele não liga que ele vai carregar mais coisa, ele liga que, pô, tem uma coisa que pode mudar. Hein? Bacana, Eu né, Débora? exercia 3 funções. E isso a gente podia ir tirando o gancho das coisas que são negativas, né? Do excesso de carga e assim por diante. Como o nosso tempo é limitado, a gente já passou por muitas coisas aqui hoje legais, né? Vamos finalizar com mais uma ação social do instinto social dominante, para a gente sair inspirado dessa aula. Ok. Eu acho que foi isso. Minha mãe estava morrendo, né? Teve um problema no cérebro, um Alzheimer muito forte, e eu tinha um dinheiro que eu tinha salvado, eu gastei tudo, comprei um monte de vitamina para ela, mandei para lá. Aí estava todo mundo, a família inteira estava completamente louca. Eu fui lá, resolvi a família inteira, botei a família inteira, acordei a família inteira, porque ela estava morrendo. E aí veio a família da minha mãe, eu fui como é que fala? Eu fiquei seguindo eles, falando com eles e ajudando a família inteira, ajudei todo mundo. A cachorra morreu, eu pirei, mas eu estava assim, eu vou ajudar todo mundo, eu vou botar todo mundo ok, a minha mãe está morrendo, vamos ficar junto, botei a família toda junto. Minha mãe morreu, aí eu viajei, aí eu pirei, mas eu coloquei todo mundo junto, porque todo mundo pirou, porque ninguém esperava que ela ficasse daquele jeito. E eu pirei completamente, mas eu vejo que e depois daquilo, a família me viu diferente. Viu como uma pessoa que podia contar nos momentos mais difíceis, né? Aliás, quando tem pessoas muito próximas a gente que precisa de ajuda médica, é um momento muito legal para a gente se desenvolver, né? Porque só quem acompanhou a gente no hospital sabe o peso que é aquilo. E, enfim, né, é um momento que a gente tem de fazer muito mais do que a gente acha que a gente dá conta para aliviar
o peso das pessoas ao redor, e não é o que acontece. O que acontece normalmente é que a gente fica, fulano não está indo no hospital, ciclano não está dando dinheiro. Então, nesse momento, geralmente as famílias brigam muito, né? E é o momento da pessoa que se diz uma pessoa que busca por autoconhecimento, dela se confrontar e falar o que eu posso fazer a mais do que esse mísero corpo dá conta de fazer, o quanto que eu tenho que dilatar o meu coração, igual Madre Teresa de Calcutá, que o povo pode falar que é 8, pode falar o tanto que quiser, mas para mim ela é uma 2 social, com o coração extremamente dilatado, então uma mulher mirradinha, minhãozinha, pequenininha, que levava o mundo nas costas, né? Então, tanto que a gente pode dilatar o nosso coração, e isso é uma coisa que vocês, que são instintos sociais, vocês ensinam para a gente, né? Vocês dão conta de levar muito mais do que, é como se fosse uma formiga, né? O peso que a formiga leva é um peso muito maior do que o próprio corpo. E é claro que vocês sabem disso, vocês sabem dos efeitos adversos, né? Os efeitos que não são legais em relação a isso, mas no caminho do desenvolvimento é o caminho de falar assim, cara, eu tenho que fazer isso de uma forma boa, que seja boa para todo mundo, e que não alimente meu ego, né? Que eu não busque aplausos, né? Que eu faça isso para o mendigo lá de Calcutá e que faça isso também para o chefe de Estado da ONU, como Madre Teresa fazia. Então, uma série de coisas que a gente pode ir aprendendo com quem é social dominante, e vocês que são sociais dominantes também podem ir aprendendo a fazer esse equilíbrio, tá? Então, é isso. Pessoal, eu só tenho a agradecer. Alguma coisa que eu não perguntei, que a gente... Bom, você sabe que a gente não tem aqui um encontro apenas, a gente tem um encontro semanal durante muito tempo, e a gente pode voltar a falar sobre o instinto social, tem bastante temas para falar, né? A gente pode falar sobre o instinto social, autopreservação reprimida, a gente pode falar um monte de coisa sobre o instinto social, mas nesse momento, de fato, a gente está com o tempo estourado. Eu só tenho a agradecer, se alguém quiser dar um recado final, fiquem à vontade, mas eu, do meu lado aqui, só tenho a agradecer vocês, tá bom? Tudo bem? Bárbara, ficou claro para você a sua dúvida do começo? Cadê a Bárbara? Oi? Desculpa, achei que estava no mudo. Não, ficou sim, Débora. Ficou sim. Eu gostei bastante, tá, de ouvir todos vocês, porque, como eu falei, é o meu instinto reprimido e eu achei muito interessante mesmo. Eu concordo com a Luísa na hora que ela falou sobre essa busca de poder, às vezes sem pensar, acumulando tarefa sem vir o retorno financeiro. Porém, é uma via de mão dupla. Às vezes, a gente que é social reprimido, a gente pensa tanto assim, mas eu vou ter um retorno financeiro e tal, que a gente deixa de se lançar naquelas coisas que a longo prazo poderiam, enfim, né, dar um aumento de cargo, uma promoção de cargo, um aumento de salário. Mas aí já sou eu pensando na autopreservação, né? Não tanto no que eu posso fazer pelo grupo. Mas eu achei muito bacana ouvir vocês, tá? Gostei bastante. Obrigada mesmo, viu, gente? Muito bom, gente. Obrigada, Bárbara. A Thalita Luísa, está falando que é bom, né, para quem é Instituto Social talvez. Reprimido, é mesmo. Essa aula é uma aula muito boa para quem tem que desenvolver o Instituto Social também. Oi, seu Antônio Carlos. Eu queria dizer que eles caçaram meu alvará, porque no começo da pandemia, eles ligaram para mim para saber onde eu estava. Eu estava na Casa Divina Misericórdia, que acolhe os moradores de rua. E aí eles ficaram com mais medo ainda que eu pegasse a Covid e coisa. Por isso que também eles procuraram dar uma cortada em mim, quer dizer, uma segurada, né, em mim. Uma segurada. Eu acho muito bonito. Assim, uma das coisas que mais me deixou entristecida no começo da pandemia, eu tenho uma amiga muito próxima, e ela é da área da saúde, e ela falou assim, porque lembra que tinha um caso, assim, tipo, que as pessoas iam ser convidadas a se alistar, então elas iam perder o CRM, não sei das quantas. Aí ela falou assim, se eu for convocada, eu perco, eu não vou. E aí aquilo me deu uma tristeza, sabe? Porque eu fiquei pensando, gente, né? Isso é bonito do instinto social, ela provavelmente uma social reprimida, menos desenvolvida, mas assim, isso é bonito do instinto social, eu não ligo que eu sou grupo de risco, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou fazer o outro, eu vou fazer pelo outro, né? Então, se o nosso trabalho não estiver linkado ao servir ao outro, aí a gente vai ter bastante problema com o tal do propósito, já que a gente escuta essa palavra o tempo todo. Meu pessoal de Deus, eu preciso finalizar.
Eu amei, tá, estar aqui com vocês, espero que a gente volte a falar sobre esse tema que é tão importante, e os próximos painéis com alunos vai ser sobre a autopreservação dominante e o sexual dominante. Então, se você é um desses dois, por favor, se apresente, porque a gente vai precisar de vocês também, tá bom? Beijo, até sábado que vem. Gratidão, Luísa. Tchau. Tchau.